Eu vou ler mais uma vez, peço que os irmãos acompanhem a leitura deste texto. Marcos 7, 24 a 30. O texto diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos orar, irmãos. Se assentem, vamos orar. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra. Queremos reconhecer se é necessário o auxílio do Teu Espírito para compreender, Senhor. A Tua iluminação, ó Deus. A compreensão que o Teu Espírito traz acerca daquilo que acabamos de ler, Senhor. Capacita-nos, ó Deus, a ouvi-la, a entendê-la, a praticá-la. Capacita-me, ó Deus, a pregá-la. É o que nós, ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Irmãos, de antemão já quero dizer que é um texto difícil. Um texto que foge algumas aplicações para os nossos dias. Mas vamos tentar entendê-lo, vamos tentar compreender o que é que essa história tem a nos dizer. O encontro de Jesus com uma mulher cirofenícia, que tem uma filha que está possessa em casa e que vai a Cristo, se ajoelha perante Cristo, roga a Cristo, e Cristo diz a ela uma palavra dura, que do ponto de vista de alguém que está sofrendo não quer ouvir, porque não é isso que ela foi buscar, mas foi isso que Cristo disse a ela. Mas ela contra-argumenta com base naquilo que o Senhor havia dito. Ela entende a lógica de Cristo e contra-argumenta com base na própria lógica do Evangelho, daquilo que Cristo disse. E Cristo diz: por causa dessa palavra, vai embora, tua filha está liberta. No texto de Mateus diz: quão grande fé. Ou seja, que fé grande é essa? Vai, tua filha está liberta. Irmãos, Jesus tem um encontro com essa mulher. E Jesus quer ilustrar aqui, ou quer tentar acabar de uma vez por todas com essa falsa ideia construída por nós do que é puro e que é impuro. Quem é digno, quem não é digno. Quem tem condições de receber os favores de Deus, quem não tem. Quem é favorecido, quem não é. Quem é exclusivo e privilegiado ou não é. Os descendentes de Abraão, irmãos, agradeciam a Deus diariamente. Fazia parte da oração deles. Agradecendo a Deus pelo fato de não terem nascido gentios. Graças te dou, ó Deus, porque não sou gentio, não sou mulher. Graças a Deus porque sou judeu. Esta era a oração que eles faziam diariamente. Jesus aqui irá rejeitar de uma vez por todas essas distinções, colocando-as abaixo. Colocando-as abaixo. E vai deixar claro que o alcance do Evangelho é amplo, está para além dos muros construídos por nós, pelos homens, pelos judeus, pelos fariseus, pelos escribas, pela tradição dos pais. Este muro vai cair, tal como o muro de Berlim caiu. Vai ser posto abaixo pelo Evangelho. E a base para ser aceito não é antecedentes étnicos. Sou filho de Abraão. Sou filho de judeu.
Cristo vai colocar abaixo tudo aquilo que os homens constroem nas suas falsas interpretações acerca da vontade de Deus, da lei de Deus. Isso inclui Israel. Já havia dito, ou já anteriormente desconstruiu a ideia de alimentos puros, alimentos impuros, de comer com as mãos sujas. E Cristo vai no âmago da questão e abre os nossos corações e diz: está aí a impureza de vocês. Não é a impureza que se comete ou se pratica ou se contamina através de relações superficiais externas. Está no coração de vocês. Porque é do coração do homem que procede os maus pensamentos, adultério, maus desígnios, homicídio, orgulho, tudo de ruim procede da natureza caída do homem. Então Jesus desconstrói. Aqui, irmãos, mais uma vez ele vai tentar aplicar aquilo que ele já havia começado a dizer, mostrando que o Evangelho vai ser aplicado de forma ampla e que em Cristo Jesus, o primeiro ponto do texto, toda a parede de separação vai ser derrubada na pessoa de Cristo. Toda a parede de separação vai ser derrubada na pessoa de Cristo. A função da tradição construída, repito, em Israel, sobre interpretações muitas vezes equivocadas, algumas supervalorizadas, era não somente propor uma comunhão de autojustificação à vista de Deus, mas era sobretudo fomentar uma separação ou construir muros para que Israel ficasse circunscrito àquilo que a tradição dos pais estava dizendo. Os demais ficariam de fora. Os demais estão de fora. Os demais povos devem ficar fora. Era uma ideia dominante de que todos os pagãos, todos, devem estar longe da promessa. Eles não têm acesso a Deus, ou não devem ter acesso a Deus. Eles são imundos, indignos, raça inferior, povo que Deus deve estar longe, ou melhor, do qual nós devemos estar longe, para nos manter santos ao Senhor. Conforme esse legado anterior, esse legado da tradição dos pais, e que Jesus no texto anterior estava colocando abaixo toda essa ideia falsa de impurezas, puro e impuro, relações externas com aquilo que era impuro, ele coloca abaixo o contato com o outro, que era considerado pelos judeus extremamente complicado. Jesus vai tentar desconstruir de uma vez por todas. Porque diziam os judeus, qualquer contato com povos vizinhos, com pagãos, com estranhos, com aqueles que estão longe da aliança que Deus celebrou com os pais, devem ser considerados impuros, que nos contamina, que nos prejudica, que nos traz prejuízos. Agora, a tradição conduzia estes homens para fora, com a ideia errada de que era sempre o outro. O outro me prejudica, o outro me faz mal, o outro me leva a cair, a mulher que tu me deste, Senhor, o outro me faz a pecar, a minha relação com o outro me contamina. Ou seja, a tradição fomentava uma visão para fora, um olhar para o outro. Era uma hipocrisia tão forte, que Jesus a chama de fermento dos fariseus. Uma espécie de fermento que inchava toda a massa. Ou seja, era alguém que estava sempre pronto a julgar. Eles estão com as mãos sujas, eles são impuros, eles fazem assim. Os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos pais. Agora veja, como nós somos tendentes
a pré-julgar e julgar as pessoas com base nos falsos conhecimentos que temos, ou com base na falsa impressão de nós mesmos. E isso era o erro dos judeus. E Jesus diz: fujam do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E com base no falso padrão de justiça deles, eles estavam julgando os discípulos, julgando Cristo. E eles eram capazes de, no momento da fome, numa mesa de refeição, irmãos, onde havia pão, fartura, as provisões de Deus, onde havia os alimentos que ali representavam o favor de Deus, que todo judeu piedoso, antes de fazer a refeição, levantava o pão ao céu, quebrava e dava graças a Deus antes de se alimentar. Numa mesa de refeição, eles eram capazes de ver elementos mais finos, como as mãos sujas, as mãos impuras, a cor da roupa. Ele está sentado com pecadores, ele é filho de Maria, é filho do carpinteiro. Se ele soubesse quem está sentado ao lado dele, ele certamente não estaria aqui. Numa escala de importância, se preocupar com lavar das mãos era mais importante do que dar graças a Deus e comer. Ou seja, numa mesa repleta de favores divinos, eles estavam conseguindo ver detalhes: sua unha, seu cabelo, sua filiação, sua origem, sua profissão. É carpinteiro, se assenta com pecadores. Ou seja, o erro do outro, a impureza do outro, a indignidade do outro salta aos olhos deles como nenhuma outra coisa. E com base neste tipo de julgamento, Cristo exorta severamente Mateus. Condena o juízo temerário que eles tanto praticavam. Por que vês tu o argueiro que está no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu olho? O Evangelho não nos ensina a fazer de conta que existe cisco no olho dos nossos irmãos. Não. Jesus disse: existem ciscos, vocês estão supervalorizando estes ciscos em detrimento a uma trave no olho de vocês. O problema não é corrigir o cisco ou fazer uma cirurgia fina no olho do irmão, mas isso deve ser feito depois que a trave é tirada do seu. A hipocrisia. E o Evangelho veio deixar assentado: a pureza ou a impureza alcançou todos nós. E uma das impurezas é o orgulho de se achar superior ao outro. E o Evangelho veio mostrar nossa condição diante de Deus. Jesus disse: bem disse o profeta, vocês são hipócritas. O Evangelho veio apontar a nossa impureza e mostrar a profundidade dela, sua extensão, sua realidade, sua profundidade. E mostrar que Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Todos. De modo que, diante de Deus, todos são impuros, exceto o próprio Cristo. Do contrário, todos são impuros. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que vocês estão preocupados em lavar as mãos, trocar de roupa, apresentar um falso padrão externo. É mais fácil. Mas Cristo diz: Deus os vê como hipócritas, pessoas rachadas, divididas. E não é aquilo que vocês estão apresentando do ponto de vista externo. Mas agora Marcos vai nos incluir numa história diferente. Ela não acontece em território judaico. Não acontece com a família piedosa de Israel. Não. Essa história será uma quebra definitiva daquilo que é puro e impuro. Quem é digno e quem não é digno. Essa história será uma quebra dessa falsa ideia de que eu somente sou digno de ter o favor de Deus.
E graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou o outro. Será uma desconstrução, irmãos, daquilo que nós construímos como muro de separação. Construindo, tentando estabelecer separação daquilo que é diferente, daquilo que é impuro, das falsas concepções de um povo puro, de uma nação pura, de privilegiados, de exclusivos. Pois a pergunta que está por trás do texto é: quem é digno? Quem é digno de receber os favores de Deus? Quem é digno de se relacionar com este Deus Santo? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Pois Cristo já respondeu a pergunta anterior, que era: quem é puro? Deixando claro, ninguém, exceto Ele. Com base na sua palavra, na palavra de Deus, ninguém. E que o contato com o outro não nos torna impuros. O texto começa descrevendo a decisão de Cristo em partir para uma terra pagã. Um lugar que nenhum judeu, em plena consciência, trilharia. Que Deus em Cristo está indo para uma terra pagã. Ou seja, o texto diz que eles partiram para uma terra chamada Tiro e Sidom. Está no versículo de número 24. E Cristo está penetrando aqui numa região que não é dos judeus, que não é uma terra pura, não é uma terra abençoada, não é um lugar digno de nós pisarmos ou trilharmos. E ele vai em direção a essa terra pagã clássica. Partiu aqui e identifica, sabe o que? Um rompimento sério. Uma saída consciente em direção a Tiro e Sidom. Irmãos, Tiro e Sidom eram cidades da Fenícia. E a Fenícia era parte da Síria, o que hoje é a região do Líbano. Terra famosa, que tinha um porto famoso, de comércio bombando. Mas eram duas cidades independentes. Síria, ou Tiro e Sidom, eram duas cidades independentes, com reis independentes, rivais entre si. Tinham seus próprios reis, seus próprios deuses, sua própria economia. E eram duas cidades que tinham a sua fama. Muito mais a terra de Tiro, porque é justamente de Tiro que vem Jezabel, responsável por casar com um rei judeu e que empurrou Israel para o paganismo, para a adoração a Baal, seduziu Israel para a idolatria. Uma terra, irmãos, que os judeus conheciam de longe. Tiro, Sidom, jamais. Predominantemente gentil, pagã. Mas o fato que primeiro nos chama a atenção é que Cristo partiu para este lugar de desesperança, de paganismo, de escravidão, de cegueira, de ausência de luz, e que do ponto de vista judeu eles jamais trilhariam ou levariam as missões cristãs àquele lugar, porque temos que nos separar. Está separado. Agora o texto vai nos levar mais além. Se o judeu não trilharia aquela terra, muito menos entraria numa casa dentro daquela terra. E muito menos conversaria com a mulher daquela terra. E o texto aprofunda, dizendo que o mestre entrou numa casa. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. A fama chegou.
Ele não só foi para uma terra pagã. Você seguiria a este Cristo? Israel seguiria a este Cristo? Que trilha uma terra pagã. Esse não é o evangelho que queremos. Nós queremos um evangelho que nos torne aquilo que não somos. Que construa, que nos possibilite a condição de criar tradições para construir paredes, nos separar de todos, nos isolar do mundo, nos tornar separados e ficarmos cantando: nós somos povo do Senhor, separados, exclusivos, únicos amados. Mas o Evangelho diz: eu não peço que os tire do mundo, Senhor, mas que os livre do mal. Amém. E esse Cristo vai numa terra pagã, dentro de uma casa pagã, e pior, é defrontado com uma mulher pagã. Está impuro. Ou seja, o quadro aqui, do ponto de vista da tradição, era de extrema contaminação. Isso porque as prescrições dos rabinos quanto à pureza penetravam até os detalhes mais comuns do dia a dia. Ou seja, o convívio, irmãos, dos judeus com os gentios era insuportável. A própria terra pagã era considerada impuro. Casas, alimentações, vestimentas, todo contato com o outro era prejudicial. E uma simples conversa já era problemática. Qualquer espécie de missões entre eles, impossível. Aqui aparece em cena uma mulher. Não há relato de esposo, não há o nome da filha. Ela aparece com um problema ou com um fato dentro de sua própria casa. Ou seja, uma filha possessa por espírito maligno. Ou seja, outro símbolo do paganismo, da impureza. Agora a pergunta: haveria esperança para esta mulher? Para essa filha? Com base na tradição dos pais? Haveria alguma esperança, irmãos, para esta mulher, com base na tradição da igreja, que ao longo da história construiu preconceitos raciais, culturais? A história dos cristãos do sul, nos Estados Unidos, está aí para explicar. O apartheid está aí para explicar. Haveria alguma esperança para ela? Com base nos nossos preconceitos de higienização, ou seja, uma série de elementos aqui, irmãos, fechava automaticamente a porta da esperança para essa mulher. Ela era grega, ou seja, esse termo descreve um paganismo civilizado, clássico. Essa mulher possuía uma língua, uma cultura, uma condição que a separava totalmente de todos os favores de Deus, com base na tradição. E ela não era uma judia de fala grega, era judia, era uma grega de origem cirofenícia. Sua origem completamente oposta ao que lhe possibilitaria o acesso a Deus. Não é judia. Isso é tão forte. Este ranço é tão intrínseco à vida dos discípulos, está tão enraizado neles, que Mateus capítulo 15, descrevendo o mesmo texto, diz que essa mulher vinha atrás, clamando: socorre-me, ajuda-me, minha filha está moribunda, está possessa. E os discípulos: despede, ela vinha atrapalhando, ela vinha acusando. Despede, ela está atrás de nós. Isso é problema para nós. Manda embora. Este ranço está nos discípulos. Está nos discípulos. Os preconceitos humanos, que só o Evangelho pode transformar em nossas vidas, está enraizado nos discípulos. Me lembro de Atos capítulo 10. Pedro está aqui. Não está no relato de Marcos, mas está no relato de Mateus. Eles estão juntos.
Estão querendo que a mulher vá embora. Muito embora. Depois de muitos anos, Atos capítulo 10, Pedro é procurado por Cornélio, um gentio, da corte chamada italiana. O anjo aparecendo diz: procure a Pedro. E Pedro está numa casa em Jope, hora do almoço, com fome, mas a comida não tinha saído, vai para o parte superior e fica lá orando. Mas antes dos enviados de Cornélio chegar à casa, Pedro então ora e tem uma visão. Que visão, hein? Uma toalha com todo tipo de quadrúpedes e aves desce do céu. Alimentos puros e impuros, misturados. Então Pedro ouve uma voz: Pedro, mata e come. Não, Senhor, isso aí é impuro. Eu nunca comi coisa imunda, Senhor. Depois de todo este tempo, depois de ter desfrutado com Cristo esse ensinamento na história prática da mulher, ele ainda está com esse ranço. Não, Senhor. Pedro, não chama comum que eu santifiquei, Pedro. Agora, antes dele ir à casa de Cornélio, ele precisa primeiro entender que não há mais alimentos puros e impuros. Entender de novo. Então ele vai ser levado a uma casa para entender que não há mais pessoas puras e impuras, do ponto de vista que os pais ensinaram a eles. Então ele chega à casa de Cornélio, está lá uma gama de pessoas. Cornélio convidou parentes, convidou amigos, convidou uma gama de gente. Quando Pedro chega na sala, o primeiro ponto do sermão de Pedro: vocês sabem que não é proibido, que é proibido um judeu entrar na casa de um gentio. Mas melhor, ele diz, é proibido que a gente até se aproxime de pessoas de outra raça. Mas eu só estou aqui porque eu recebi uma ordem de Deus para estar aqui. Pedro ainda não entendeu. Está aí. O Evangelho veio desconstruir essa ideia errada, irmãos, de uma raça pura, de uma igreja superior, de um povo superior, de eu sou melhor, ele é inferior. Porque o Evangelho vai mostrar que em Cristo todas as barreiras de separação estão sendo quebradas, derrubadas. E Deus em Cristo vai mostrar que haverá tanto graça para quem está perto, os judeus, bem como graça para quem está longe, os gentios. E que Deus em Cristo está atuando tanto entre eles, bem como está indo em direção a uma terra pagã, para atuar na vida daqueles a quem Deus tem um propósito. E que vai formar a igreja desses dois povos, judeus e gentios. Judeus e gentios. E Deus em Cristo, o próprio texto de Apocalipse 5 já mostrou, comprou para si homens de toda tribo, raça, língua e nação. E é justamente este povo que está formando a igreja. É este povo que está formando um novo Israel. Não aquele Israel, um novo Israel. E Cristo fez isso, ou está fazendo isso, derrubando toda a parede da separação. Formando a igreja de uma diversidade cultural, racial, social. São pessoas de todas as raças, tribos, língua e nações. E essa unidade, tão rejeitada por nós, ela é formada na diversidade. Na diversidade. E Paulo vai dizer isso em Efésios: de ambos os povos, ele fez um. Cristo. Ele fez um. Ou seja, não há mais dois povos diversos, não há mais dois povos em briga, não há mais dois povos tentando estabelecer os seus padrões, a sua santidade, tentando estabelecer o seu próprio caminho de acesso a Deus. Não há mais. Dos dois, só há um, formado em Cristo Jesus. Agora, essa verdade nunca foi escondida. Pelo contrário,
Deus sempre veio mostrando ao longo da sua própria revelação. Essa verdade nunca foi uma verdade nova do ponto de vista de ter sido aparecida ou de ter aparecido a primeira vez no Novo Testamento. A própria promessa de Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, as promessas de Abraão alcançariam todas as famílias da terra. Mas quando se olha para Isaac, o filho de Abraão, você vê que nele era impossível de que as bênçãos de Abraão se cumprissem. Mas Paulo diz em Gálatas, e fala do descendente, e não dos descendentes. E o descendente é Cristo. Ou seja, Cristo é a verdadeira semente de onde vai fluir as bênçãos de Abraão, onde as bênçãos de Abraão vai ter o seu cumprimento. E é em Cristo que nós, os gentios, bem como os judeus, são abençoados ou são benditos. É em Cristo Jesus. É em Cristo que Deus une o seu povo dentro de um propósito redentor, formando este corpo unido dentro da diversidade. É só olhando para Cristo, irmãos. É olhando para Cristo que estes preconceitos que ainda carregamos enraizados dentro de nós, ou seja, que nos faz achar superior aos outros, isso é impureza, orgulho é impureza. Ou seja, este sentimento que enraiza nos nossos corações, que nos faz achar melhor do que os outros, superior aos outros, isso só será transformado olhando para Cristo. Olhem para Cristo. Como diz Paulo quando vai exortar a unidade da igreja de Filipenses, ele diz: olha, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, cada um considere o outro superior a si mesmo. E o que dizer de Raabe, a meretriz, que faz parte da genealogia de Cristo? Que dizer de Ruth, a moabita? Ou seja, todos esses relatos estavam apontando para a formação da igreja do verdadeiro Israel, aonde haveriam judeus e aonde haveria gentios, convivendo dentro de um propósito redentor, tendo todas as paredes derrubadas de separação por Cristo Jesus. Tudo derrubado por Cristo Jesus. Portanto, Cristo coloca tudo abaixo. Não há mais separação, não há mais paredes, não há mais tradições que dividem, ou que fomenta ainda mais o orgulho humano. Há o Evangelho, a boa notícia de Deus em Cristo Jesus, onde todas as paredes de separação é derrubada, onde todo orgulho humano é desmontado, onde toda jactância racial cai por terra. Acabou. Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Segundo ponto, Cristo vai mostrar que a reaproximação é resultado da graça de Deus em Cristo. É resultado da graça de Deus em Cristo. E não uma consequência lógica por ter nascido judeu. A reaproximação com Deus é fruto da graça. A reconciliação é fruto da graça. Não somente a unidade é resultado da obra redentora de Cristo, mas a reaproximação, a reconciliação é resultado daquilo que Cristo realizou em nosso lugar. A ordem dos discípulos é que a despedisse. Manda embora. Embora Marcos não cite, Mateus cite. Manda embora. Agora veja, a notícia de Cristo havia chegado também lá. Veja, versículo 24. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Não conseguiu se esconder, não conseguiu ficar ali descansando, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio.
Ou seja, a notícia chegou lá. Por isso o anonimato de Cristo passou a ser algo impossível. E a própria mulher então ouve falar. E teve uma filha moribunda, possessa, enfrentando um dilema desse, ela diz, eu vou lá. Foi a Cristo. E vem rogando a Cristo, ou vem a Cristo rogando que, olha, me ajuda, minha filha. E olha, irmãos, é uma necessidade terrível dentro de casa. Tim Keller diz o seguinte, há pessoas covardes, ele diz, há pessoas corajosas, há pessoas normais, e Tim Keller diz que há paz. Ou seja, ela desconhece todas as questões raciais que estão envolvidas entre os gentios e judeus, os judeus e gentios. Ela tem uma filha possessa. Não é uma filha com fome, não é uma filha possessa. E foi a Cristo a fim de obter favor. Mas o que ela ouve, veja, não é aquilo que uma pessoa que precisa de ajuda quer ouvir. Imagina, você chega procurando ajuda de uma pessoa e essa pessoa diz a você o seguinte, olha, deixa primeiro que eu farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O Senhor diz algo que aquela mulher de início não estava pronta ou não esperou ouvir isso dele. Agora Jesus aqui está contando uma ilustração, uma parábola. Ou seja, o mestre diz que numa casa, você tem uma casa, você tem filhos, você tem uma mesa farta, recheada de pães. A sua prioridade não é alimentar os cachorrinhos. Acredito que não, embora nessa sociedade a gente veja de tudo, né? Mas naquela época, a prioridade não era os cachorrinhos, aqueles bonitinhos, que vão no pet shop, ou que não, a prioridade é os filhos. Ou seja, se você tem necessidades dos filhos a serem supridas, você não vai lançar os cachorros, aos cãezinhos. Aí sim, mas depois dos filhos forem alimentados, está todo mundo saciado, cheio, o que sobrou vai para o totó, né? Vai para o cachorrinho. Os gentios, irmãos, eram chamados de cães. Cães. Mas o termo que os judeus usavam em relação aos gentios para chamá-los de cães, não é o termo que Jesus aqui está usando. Quando os judeus chamavam os gentios de cães, era se referindo àqueles cães ferozes, que ficavam nas ruas sem dono e que atacavam as pessoas. Os judeus dizem, os gentios são esses cães das ruas, sem dono, sem comida, sem governo, sem controle. Aqui não. Cristo está usando um termo no diminutivo, se referindo a cachorrinho de estimação que eram criados pelas famílias dentro de casa. Eram os cãezinhos domésticos, levados para dentro de casa, tratados com estima, que ficavam ali em volta da mesa, esperando para se alimentar, esperando um pedaço de pão cair para comer. O que Jesus está dizendo é, a prioridade aqui é aos filhos, e não aos cachorros. A prioridade aqui pactual é aos judeus, não aos gentios. Prioridade é que eu primeiro pregue a eles, que eu sacie a eles, que eu socorra a eles. Ele joga um balde de água fria na mulher. Ou seja, acabou. Imagina os discípulos, agora acabou. Um olhou para o outro e disse, bom, acabou, agora não vai. Certamente eles devem ter ficado surpresos com a própria resposta de Cristo. Mas ela diz, não vou não. Não vou não. Ou seja, ela não sai nem reclamando, nem murmurando. Ela irá argumentar no mesmo tom. Sabe por quê? Porque ela entendeu a lógica que Cristo estava usando. Ela entendeu a base teológica que Cristo estava usando para argumentar com ela. Ou seja, tá bom. Agora
pergunto. Os cachorrinhos não comem das migalhas que caem na mesa? Ou seja, a prática dos judeus era comer com as mãos. Pegava um pedaço, partia, molhava no vinho ou no suco e ali comia. E ali um dedo era molhado, e aí fazia-se assim, caía embaixo da mesa, um pedaço ia para debaixo da mesa, e ali o cachorro, cão. Ou seja, ela não quer impor. Ela aceita completamente a lógica de Cristo. Ou seja, os judeus comiam com as mãos e as migalhas caíam no chão e os cachorrinhos comiam. Sabe o que essa mulher está dizendo? Essa história vai ensinar tantos discípulos bem como essa mulher. Jesus submete a ela a um teste de prova, para ensiná-la ou para ver se ela não vai a Cristo buscar somente o socorro. Mas Cristo vai sondar a fim de que essa busca é motivada por algo maior. E vai ensinar também os discípulos. O que essa mulher está nos ensinando é: eu sei que eu não tenho dignidade alguma. Eu sei que a prioridade dentro da aliança é aos filhos. Mas eu sei que também isso não significa exclusividade. Prioridade não tem nada a ver com exclusividade. Eu sei que sou pagã, não tenho direito, não tenho privilégios, não sou de uma raça privilegiada, mas é em Ti que nós teremos esperança. É em Ti. Ou seja, o que essa mulher compreendeu aqui, ou que ela está compreendendo aqui, é o que muitas vezes os discípulos não compreenderam, é o que muitas vezes nós esquecemos, é o que os fariseus não compreenderam, tendo acesso à revelação escrita de Deus, e tendo a capacidade e a oportunidade de estudá-la. O que essa mulher compreendeu é que todos os favores de Deus é como graça imerecida. É graça. Eu sei que a prioridade é aos filhos, Senhor, mas eu sei que é graça. Eu não tenho dignidade. A reconciliação, a reaproximação não é fruto de raça, mas é fruto de graça. Ela sabe quem ela é. Me lembro de Paulo, irmãos. Depois de alcançado pela graça, ele diz que dentre os pecadores ele era o pior. E ele diz: eu sou o que sou pela graça. A mim, que sou indigno de ser chamado apóstolo, eu blasfemo, perseguidor da igreja de Cristo. Ela sabe que se Cristo for julgar com base na nacionalidade dela, com base no gênero dela, com base na região onde ela vive, na casa que ela vive, na condição social dela, ela sabe que não terá os favores de Deus, porque não é digna de tê-la. Nela não há nenhuma dignidade em receber o socorro. Não tem dignidade. Se os filhos têm, eu sei, eu não tenho. É graça. E é com base na graça que eu peço o socorro do Senhor. É com base na graça. E os gentios estão dentro do pacto pela graça. O que Paulo vai reforçar em 2 Coríntios 5, 18, de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os pecadores do mundo. Romanos 3, 24, é pela fé que somos justificados por Deus em Cristo. Ela entendeu. O pouco acesso de conhecimento que ela teve acerca de Cristo foi suficiente para fazê-la entender. E tem mais. O que ela quer dizer a Cristo é o seguinte: se há filhos, como eu sei que há, quem os privilegiou? Se a prioridade pactual é a eles, se existem pessoas que têm prioridade no pacto, dentro da economia da graça, quem concedeu a eles? Quem é dono do pão da vida? Quem é dono da vida?
Se eles são filhos, será que o são por dignidade própria? Agora, se for com base na minha condição, pagã, mulher, sirofenícia grega, eu vou embora. Se eles são filhos, será que estão na mesa por dignidade própria ou por favor imerecido? Se eles foram privilegiados na história, foi porque eram bons? Ou porque Deus, pela sua graça, os escolheu? Para neles cumprir o seu propósito de revelar Cristo ao longo da história às demais nações. O que ela está dizendo a Cristo é: será que os privilégios da mesa não foram os mesmos que os fizeram tropeçar? Eu pergunto, irmãos, essa mulher tem uma filha imunda, do ponto de vista deles, possessa, é mulher. Agora, qual é a diferença dela, dessa mulher, que está clamando, em relação aos discípulos que clamaram dentro do barco: socorro, Senhor! Qual é a diferença da filha dessa mulher para um endemoniado dentro da sinagoga? Qual é? As mesmas mazelas que estão lá por causa do pecado estão aqui. Qual a diferença dessa mulher que clama e que os discípulos vão dizer: manda embora, para um leproso lá na região de Israel? Qual a diferença da história dessa mulher para um paralítico que abre a telha e desce? Qual a diferença? Qual a diferença dela para o homem da mão ressequida que tem que ficar lá no canto escondido? O que Cristo quer mostrar, ou provar e ensinar é que não tem ninguém de dignidade. Ninguém. Nem os discípulos, nem a mulher, nem a filha, ninguém. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tudo é graça. Os judeus têm a prioridade pactual, mas não significa que eles são exclusivos e são salvos porque são judeus. Não. Deus encerrou a todos os estágios do pecado para que as promessas de Abraão se cumpram em Cristo Jesus. A reaproximação é fruto da graça de Deus em Cristo. E essa mulher sabe disso. Os filhos comem das migalhas que caem na mesa. Eu sei quem eu sou, Senhor. Eu sei quem eu sou. E tem mais. Se a prioridade primeiro aos filhos e depois, o que ela está dizendo é: antecipa aquilo que está no futuro, traz para o presente. Faz convergir em ti mesmo todas as promessas de Deus. Então lhe disse, verso 29, por causa dessa palavra, pode sim. O demônio já saiu de sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. O terceiro ponto que eu uso é que nós herdamos as promessas pela fé em Cristo. É pela fé. Olha, ela alcançou o favor de Cristo. Cristo diz: olha, vai embora, tua filha está liberta. Aqui Cristo diz: por causa daquilo que você falou, por causa da tua palavra, o demônio já saiu de sua filha. E ela teve, irmãos, não só o seu pedido atendido, eu digo, mas ela teve também a sua fé ressaltada por Cristo. Mateus diz que Cristo olha para aquela mulher e diz: que grande fé. Aqui Marcos muda e diz: que palavra, ou por causa dessa palavra. Ou seja, a aproximação dela a Cristo foi uma atitude, o resultado da fé que brotou no seu coração. Veja as características de uma
aí no próprio texto. Primeiro, ela ouve falar de Cristo. Embora não um curso completo sobre Cristo, mas o que ouviu foi o suficiente para movê-la em direção a Cristo. Ou seja, ela ouviu falar. Agora veja outra característica. Ela não só creu naquilo que ouviu acerca de Cristo, mas ela agiu coerentemente em relação àquilo que ouviu. Ela vai, ela se humilha, ela prostra-se, ela roga. E ela reconhece o senhorio dele. Ela diz, sim, Senhor. Verso 28. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela em momento algum se impõe, mas pelo contrário, humildemente se prostra. E Cristo vai muito mais além, irmãos. Ou seja, a fé que essa mulher demonstrou, a fé que essa mulher está mostrando aqui no texto, Cristo não encontrou lá. As bênçãos de Abraão têm sido derramadas aqui no texto sobre os gentios, confirmando aquilo que a palavra de Deus diz, que nós somos benditos como crente Abraão pela fé. Ou seja, o acesso às bênçãos messiânicas, às bênçãos do Messias, a inclusão do novo Israel dentro do Pacto da Graça, se dá pela fé. Pela fé. Pois todos sois filhos de Abraão mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. Abraão é pai de todos aqueles que creem, e não daqueles que nascem judeus. Diante de Cristo está aqui uma verdadeira e legítima filha de Abraão. Aqui está diante de uma verdadeira filha das promessas. Que recebeu o favor de Cristo pela fé. Pela fé. Ou seja, ela não sabia, irmãos, tudo sobre Cristo. Mas o que ela ouviu acerca de Cristo foi o suficiente para, primeiro, levá-la a Ele. Segundo, prostrar-se diante dele. Segundo, terceiro, rogar a Ele. Quarto, submeter-se ao senhorio dele. E quinto, reconhecer quem ela é. E muito mais. Manifestar confiança naquilo que ele estava dizendo. Pois ele diz, vai, porque o demônio já saiu de sua filha. Ou seja, podes ir. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Uma fé que gera obediência. Ela creu, confiou, obedeceu. E Jesus disse, pode ir. E ela foi. Veja, ela está ligada diretamente a Abraão, que não somente creu nas promessas de Deus, mas agiu coerentemente em relação às promessas de Deus. Pois num ponto mais alto, ou o pico mais alto da fé de Abraão, Deus diz, vai e sacrifica o teu único filho. E ele então prontamente sobe ou vai em direção ao local que Deus escolhera, sobe ao monte. E Hebreus dá a interpretação correta da atitude de Abraão, dizendo que ele cria que Deus era poderoso até para ressuscitar o menino dentre os mortos, porque era um menino que estava debaixo da promessa de Deus. Contrário àquilo que os fariseus, irmãos, tendo acesso a toda a revelação, estavam tropeçando em Cristo. Estavam indo a Cristo, mas para especular, para espizinhar, para julgar, para criticar. Essa mulher com esse parco acesso
parco acesso ao conhecimento que ouviu foi suficientemente para movê-la em direção a Ele. É pela fé. É pela fé que temos acesso às bênçãos messiânicas, às bênçãos da promessa. É pela fé que fazemos parte do novo Israel, composto de judeus e gentios. É pela fé que as bênçãos de Cristo, que a justiça de Cristo é aplicada em nossas vidas. É pela fé que vivemos, é pela fé que nos movemos, é pela fé que clamamos, é pela fé que submetemos. É pela fé. É pela fé que obedecemos aquilo que Cristo tem nos ensinado. É pela fé. Por isso que Paulo diz: aonde está a jactância? Aonde está a soberba? Ele está falando em relação aos judeus romanos. Aonde está o orgulho? Paulo diz: foi de todo lado. Pela lei? Não, pela fé. Vocês vão ter acesso às bênçãos da aliança pela fé. E Paulo diz: aquilo que Israel buscava, a justiça que procedia da lei, Israel não alcançou. Mas agora se manifestou através da lei ou de Cristo uma justiça não procedente da lei, mas pela fé de Deus em Cristo. Porque em Cristo Deus será justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Perceba, irmãos, como em Cristo todo mundo está do mesmo tamanho. Veja que em Cristo, até mesmo as prioridades pactuais ou as bênçãos primeiro aos filhos não devem servir ao propósito de elevá-los à arrogância, mas pelo contrário, como essa mulher, reconhecer quem somos e olhar todo mundo igual. Em Cristo Jesus, todos iguais. Eu encerro esse texto dizendo, como um pastor que expôs Marcos, encerrou. Dentro da igreja, há pastor alemão, há pitbull, há fila brasileiro. Dentro da igreja há toda a espécie, porque nós nos identificamos com os cachorrinhos, e não com os judeus. Todos somos um em Cristo Jesus, irmãos. Isso é o que importa. Todos somos um em Cristo Jesus. E olhando para Cristo, nós iremos superar as nossas diferenças, respeitar as nossas diferenças, respeitar nossos aspectos diferentes, e entender que esta unidade na multiplicidade foi algo planejado por Deus. Veja que em Apocalipse, João não diz eu ouvi, ele diz eu vi. Homens de todas as tribos, raça, língua e nação. Amém. Eu vi. Então nós devemos considerar um em Cristo. Um em Cristo. E o Evangelho de Cristo, Cristo deve ser suficiente para acabar com o nosso orgulho, com os nossos preconceitos, com os nossos ranços, com aquilo que nos torna elevados, sem entender que aquilo é graça, e que aquilo que nos faz distintos também é graça, que aquilo que nos faz melhores no serviço ou em qualquer outra coisa que os outros também é graça. A graça equaliza a todos. Porque primeiro mostra, olha, ninguém é digno. Ele bota judeus aqui e gentios aqui e diz, quem é digno? Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E João disse que ele chorava porque não viu ninguém. E o texto estabelece o cordeiro, a dignidade do cordeiro. Calma, João, não chore. Porque o cordeiro é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Cadê, irmãos, a jactância? Cadê? Cadê o orgulho de bater no peito? Nasci, filho. E a igreja hoje cristã, que se dizem cristã, estão sendo judaizadas. Que pá, púlpito de caixão,
tentando voltar ou se incluir naquelas concepções ou a tradição dos pais, de que essas bênçãos nós seremos mais abençoados se nós nos assemelharmos ao máximo aos judeus. Aquele Israel lá não é o verdadeiro Israel. Aquele Israel lá, como diz Lutero, está debaixo da maldição do sangue de Cristo. O verdadeiro Israel são os filhos de Deus pela fé. Essa é a verdade, os filhos de Deus pela fé. Os verdadeiros alvos da promessa são os descendentes de Abraão pela fé. Os judeus dizem, o quê? João 6. Nós somos descendentes de Abraão, filhos de Deus, nunca fomos escravos. Jesus disse, vocês são filhos do diabo. E querem fazer a sua vontade. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês procederiam como Abraão. Vocês creriam em mim. Mas vocês não creem em mim porque não sois filhos de Deus, são os filhos do diabo. Então, irmãos, filho de Abraão é aquele que crê em Cristo. É aquele que pela fé se apropria das bênçãos messiânicas que só se cumprem em Cristo. Que está dentro do pátio da graça pela porta de entrada que é Cristo. Então, todos nós entramos pela mesma porta. Ou entraremos pela mesma porta. Judeus e gentios. Orgulhosos e soberbos. Cãozinhos, cachorrinhos, pitbull, fila brasileiro, todos entrarão pela mesma porta. Que Deus nos dê graça para reconhecer e nos enxergar em Cristo. Isso é o mais importante. Que você nos enxerguemos em Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai. Nós queremos te agradecer mais uma vez, porque nenhuma dignidade, Senhor, nós temos. Verdade. Nenhum mérito, nenhuma condição em nós mesmos de bater a porta da graça. É verdade. Somente através de Cristo Jesus, que é o caminho, que é a porta, que é a verdade, que é a vida, é que retornaremos à casa do Pai. Ele é o aprisco das ovelhas, que convinha a Ele, Senhor, que não somente incluiria dentro deste rebanho as ovelhas de perto, mas Ele também incluiu as ovelhas de longe. E estávamos distantes, Senhor. Estávamos longe, como diz Paulo, mas em Cristo fomos reaproximados. O pecado, o orgulho, a depravação nos separa de Ti, Senhor. Mas a graça de Deus em Cristo nos reaproxima, Pai. Amém, Senhor. Nos reaproxima, Senhor, não com mérito ou com base na nossa condição, mas com base na justiça de Cristo. Vestidos com a justiça de Cristo, é que teremos acesso a esta graça. Temos ousadia por esse caminho com o qual clamamos, Paizinho querido. Amém. Temos o Espírito, Senhor, que nos cela, que é o penhor e o selo das promessas. É somente em Cristo Jesus. Que o Senhor, ó Deus, cure os nossos corações de todo orgulho, de toda jactância, de todo preconceito. Que o Senhor cure os nossos corações, Senhor, de todo tradicionalismo maligno que te separa, que divide, que oprime, que nos faz, Deus, nos enxergar em Cristo Jesus. Mas primeiramente enxergar, Senhor, quem somos. Continuamos indignos de nos assentar à mesa. Continuamos aleijados de ambos os pés. Continuamos, Senhor, indignos, ó Deus. Mas Cristo traz dignidade, Senhor. Mas Cristo traz pureza. Cristo media as nossas relações com o Pai. E é em Cristo que devemos estar satisfeitos, seguros, humildes, humilhados, preparados, ó Deus, para desfrutar de todas as promessas. Que a igreja do Senhor, Pai, embora diversa, embora múltipla, embora colorida, Senhor, cada um de nós persigamos essa unidade formada em Cristo Jesus. Amém. Respeitando as diferenças, ó Deus, respeitando as peculiaridades, respeitando a própria diversidade com a qual o Senhor tem estabelecido o Teu reino, Pai.
possamos respeitar uns aos outros, amar uns aos outros. Reconhecer, Pai, que não somos uniformes, somos diferentes, mas na diferença o Senhor nos chama a ser unidos. Amém. Debaixo do cabeça que é Cristo. Tendo uma só fé, um só Pai, um só batismo, uma só esperança. Todos nós, Pai, como descendentes de Abraão pela fé, somos chamados a perseguir, a caminhar, a confiar, a obedecer ao único que é digno de abrir o livro e desatar os selos, Cristo Jesus. Amém. É o que nós te agradecemos, Pai. Amém.